A gente vai ter um vídeo polêmico hoje, porque a gente vai falar se é possível ou não humanizar a consulta de forma remota. Então, desde que a telemedicina começou no país, a gente teve muitas críticas por conta da barreira física que a telemedicina impõe, que é impossível você ter a relação médico-paciente adequada de forma remota. E eu sempre discordei muito disso, e hoje eu tenho 5 anos de experiência com telemed e já treinei muitos profissionais de saúde para afirmar que podemos e tem como ter uma consulta muito humanizada pela telemedicina. A gente costuma ficar pensando nas barreiras que a telemedicina impõe, mas além das barreiras que ela impõe, ela quebra muitas barreiras. Então, sim, existe uma barreira física, que você não está no mesmo local que o teu paciente, mas existem tantas outras barreiras que foram quebradas por conta da telemedicina, como barreira geográfica, barreira de acesso, barreira de deslocamento. E as pessoas ficam questionando, mas não tem como criar uma conexão com o paciente pela internet. Não tem. Minha gente, tem gente que namora de forma remota, à distância há anos, países, continentes diferentes, super se conectam e você aí me dizendo que não tem como ter uma boa consulta pela telemedicina, aí já traga uma provocação. Quem diz isso é porque não sabe ter uma boa consulta, não sabe ter uma consulta humanizada por telemed, e se você está aqui é porque você vai aprender isso. Então, se você gosta desse assunto de telemed, de carreira médica, de inovações na saúde e de medicina com qualidade de vida, porque eu acho que de burnout a gente já tá cansado, né? A gente está cansado de não aguentar mais. Fica nesse canal, tem vários conteúdos semanais em que eu abordo telemed, carreira e trago várias coisas que são super interessantes para vocês. Então, se inscreva no canal, comente os temas que vocês têm interesse e vamos para o assunto do vídeo, que é humanização através da consulta remota. Então, gente, primeiro ponto que eu queria trazer de provocação para vocês é que a pessoa que ela não é humanizada na consulta presencial, ela provavelmente vai continuar não sendo de forma remota. E infelizmente é triste da gente pensar, mas a gente tem muitos profissionais que são assim, que ainda tem aquela perspectiva do passado em que o médico ele tinha uma relação de superioridade em relação ao paciente, em que a gente tinha uma relação mais paternalista. O médico, ele é aquela figura imaculada em cima de um pedestal, falou, tá falado, o paciente tem que fazer. E hoje a gente não vive mais essa relação. Hoje a gente tem uma relação de igualdade com o paciente, uma relação de parceria, é uma relação em que o paciente, ele faz parte da escolha do seu tratamento, ele faz parte da decisão, né, do que é mais adequado para si. A gente tem que entender que eu posso ser especialista na área da saúde, mas o paciente é especialista em si. Então, a gente, né, tem que contar com a colaboração dele. Então, essas pessoas que têm essa perspectiva da relação médico-paciente mais paternalista, geralmente têm mais dificuldade de se adaptar à telemedicina. Mas, cá estou para trazer alguns passos, algumas dicas para vocês. Porque, gente, a consulta humanizada, ela pode ser feita em qualquer lugar. Por telefone, por videochamada, presencial. Basta você querer ouvir o teu paciente. E para que você consiga, né, trabalhar melhor essa sua escuta, trabalhar melhor essa sua comunicação, eu vou trazer algumas dicas de comunicação verbal e não verbal para que você consiga, enfim, melhorar aí a tua consulta remota. E vou trazer uma dica bônus, que é uma dica, gente, que não, assim, tem a ver com o assunto, lógico, né, mas algo que eu faço na minha consulta aqui é bem interessante. Então, vamos aqui. Ai, meu Deus, tô tentando mexer no meu fluxo aqui. Deixa eu mexer com o mouse. Vamos falar aqui, então, sobre comunicação verbal e não verbal. Tô viciada em fazer fluxogramas agora para as minhas mentorias e espero que vocês gostem. Então, gente, de comunicação verbal, é importante a gente pensar em alguns pontos, né? Primeiro de tudo, é bem comum que o paciente ele esteja passando pela primeira experiência de teleconsulta na vida dele com você. Então, ele sabe que é diferente do que ele está acostumado e pode ser que ele não saiba os passos, ele não saiba o que vai acontecer. Isso gera ansiedade, isso faz com que a consulta seja mais desconfortável. Então, vale muito a pena você explicar as etapas de atendimento. Então, explica, olha, a gente vai fazer uma consulta remota, eu vou fazer algumas perguntas para entender melhor o que você está sentindo, depois a gente vai partir para um exame físico adaptado.
Depois, eu vou pedir para você me mostrar os seus exames, me mostrar o que você tem. Vamos pactuar aí quais problemas a gente vai priorizar, vamos fazer a proposta de tratamento. E, muito importante, você vai receber prescrição, receitas, né, os atestados de forma remota, pela e-mail, WhatsApp, enfim, a ferramenta que você utilizar. E você pode ir direto na farmácia, mostrar essa receita. Tem muito paciente que, às vezes, eu já peguei isso, o paciente acha que não pode ser feita receita de forma remota. E lógico que não, super pode, né? Mas explique, tá? E escute o seu paciente. Você já tá numa metodologia que um dos problemas, um dos defeitos, sim, a telemed tem defeitos. Eu raramente falo sobre isso. Brincadeira, eu falo super. Eu sou super, assim, sensata com as dificuldades. É por isso que a gente vai contornar todas elas, né? Mas escute o seu paciente. Essa distância da tela, da distância física, já impõe uma certa dificuldade mesmo da gente poder escutar, de estar lá acolhendo o paciente. Então, escute, module o tom de voz. Vou dar um exemplo bem assim, meu mesmo. Eu sou professora já faz tempo e quando a gente vai dar aula, a gente projeta bem a voz, né? Fala alto, fala com entonação. E para consulta isso é um pouco ruim. Faz com que parece que eu esteja pressionando o meu paciente, que eu esteja, enfim, sendo mais autoritária. A relação, né, médico-paciente, ela é uma relação que tem muitas semelhanças, mas tem algumas diferenças também com a relação professor-aluno, mentor-aluno. Então, hoje eu tenho um tom bem mais tranquilo, tipo quando eu tô gravando vídeo, porque se eu berrar, isso aqui vai ficar, enfim, fica o som muito ruim. Então, é mais ou menos dessa forma com que eu falo, um tom de voz acolhedor, sempre olhando pra câmera, já eu chego nesse ponto. E é muito legal você fazer uma técnica, né, bem simples de comunicação clínica, que é bem eficiente, é você fazer frases de reforço durante a consulta. Então, supondo que chega a Maitê na consulta com vocês com dor de cabeça, e vocês perguntam, não, Maitê, você me contou então que tá com dor de cabeça mais ou menos 5 dias, que piora quando você faz isso, tá correto? Tá correto. Então, é muito legal você fazer isso, você tá realmente mostrando pro paciente que você está escutando e que você tá assimilando as informações que ele tá trazendo. Isso gera uma segurança pro paciente, do tipo, tá, essa médica tá me entendendo. E evite jargões, termos técnicos, né? Não é um momento para você expor o teu conhecimento médico de forma técnica. Não é cefaleia, é dor de cabeça que o paciente tem, entendeu? Não é uma dor na região epigástrica, é dor de barriga. Então, realmente, use a linguagem que o paciente está acostumado, que com certeza vai ser muito mais eficiente e uma experiência muito melhor para esse paciente. Comunicação não verbal. Eu não sei se vocês se atentam à comunicação não verbal de vocês. Então, tem várias coisas que eu faço ao longo dos meus vídeos, da minha comunicação, que é olhar para a câmera, que é gesticular as minhas mãos, a forma como eu me visto, o ambiente em que eu tô alocada. Tudo bem que é um ambiente temporário, provisório, tô adaptando, enfim, enquanto eu tenho reforma de um outro local, mas, poxa, é um local organizado, é um local acolhedor. Então, tudo isso faz parte da comunicação que a gente quer passar para o paciente, faz parte da tua construção de autoridade, faz parte desses outros pontos também que você tem que levar em consideração. Então, alguns aspectos de comunicação não verbal que vocês têm que levar em consideração. Então, localização da câmera. Olhe para a câmera, não para a tela. Se eu ficar olhando para a tela, minha tela fica aqui. Não gera uma angústia, não gera uma agonia, porque de pronto eu tô olhando para vocês enquanto eu tô falando. Lógico que em alguns momentos você pode abrir os exames do paciente, pode olhar, mas tente manter o máximo de tempo possível a comunicação visual com a câmera. Cuide do teu ambiente, então eu tô sempre próxima à janela, isso aqui é luz, iluminação natural. Se você precisar, tenha uma luzinha, tem luzes que são bem pequenininhas e super potentes, vale a pena você ter para que você realmente mostre que você também tá se importando, né, com esse momento, se importe com esse momento. E cuide bem, obviamente, né, da organização da limpeza. Enfim, aqui tem uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada, não é algo que destoa, que incomoda, né? E, gente, aqui, pra quem tá em um lugar que, enfim, pode passar alguma coisa na rua, pode ter criança no hall, sei lá, se tá num apartamento, ou na tua casa, tua família também tá nesse local. Evite distrações e se organize para não ter essas distrações. O que seria isso, Maitê? Programe o teu horário de trabalho, avise as pessoas ao seu redor que você vai estar no momento em que essas distrações elas não podem acontecer, né? O mínimo possível,
para que não atrapalhe a experiência do paciente e não quebre esse vínculo com vocês. Teve um dia que eu tava atendendo e chegou, eu tinha encomendado uma entrega de farmácia, era cosmético, coisa assim, que eu super poderia pegar depois. Mas o motoboy, eu não sabia disso, o motoboy ficou esperando e a portaria me ligou, acho que muitas vezes, começaram a me ligar pelo interfone, quando começaram a ligar pelo telefone, aí tudo bem, foi uma culpa minha, tipo, zero me programei pra isso. Achei que eles iam largar lá e ponto, acabou. Igual, às vezes é uma entrega, tipo, do Mercado Livre, da Amazon, mas não foi assim. E isso atrapalhou bastante o paciente, porque daí, imagina, você tem que parar a consulta, você tem que levantar, tudo bem que isso acontece no consultório também, mas no consultório presencial, quando isso acontecia, eu ficava agoniada. Eu tinha até uma plaquinha que às vezes eu deixava, tipo, estou em atendimento, pra equipe não ficar me interrompendo e não atrapalhar a experiência do paciente. E vamos de dica extra, uma dica que eu faço. Hoje eu trabalho em consultório, eu tenho uma disponibilidade de tempo muito maior e eu gosto muito de estudar o caso do paciente. E, gente, isso é muito legal. Tem muitos pacientes que, depois que eu saí do presencial, eu fiquei exclusivamente no remoto, queriam continuar atendendo comigo, acompanhando comigo, que falam que a forma como eu atendo era insubstituível, né? E uma das coisas que eu faço eu tenho um formulário, né, de primeira consulta, que ele é sigiloso, só eu vejo. E aí eu vejo o que o paciente mais ou menos tá tendo, dou uma estudada. E quando o paciente chega, eu sei que é a Maitê, que ela tá com dor de cabeça, sei a data de nascimento dela, ela já me mandou os exames se ela tiver. Então, estude o caso do paciente. Daí, quando ele estiver retornando, imagine que legal, poxa, tua conexão do tipo, Maitê, tava revendo aqui tua ficha, vi que, né, como é que foi, eu sempre anoto no prontuário coisas aleatórias que o paciente fala, mas que podem me conectar muito a ele. Por exemplo, teu filho tava prestando vestibular, deu certo. Enfim, cuidem bem dessas pessoas que confiam a vida deles nas suas mãos, sabe? Eu acho que é um privilégio tão grande ser médico, é um privilégio tão grande poder cuidar das pessoas, de poder realmente ter esse propósito na medicina. E se você quer entender um pouco mais sobre essa questão de propósito, eu vou linkar um outro vídeo aqui e a gente se vê em outros vídeos. Tem bastante conteúdo por aqui. Não deixe de se inscrever, de comentar e obrigada pela sua atenção.